Boa noite. Pá, Rogério? E aí, Tiagão, tudo tranquilo? Tudo certo, e você? Beleza pura. Bora lá, Rogério. Aqui esse Hot City, cara, não deixei mais ele aberto pra gente ter. Então entender como é que vocês estão fazendo, o que você já estão, se já tem funil rodando, não tem funil rodando, aí que o objetivo é o quê? Analisar meio que o que estão fazendo e ajudar vocês aí para conseguir emendar e conseguir trazer mais lead, crescer, etc, né? Então se puder compartilhar aí conosco como é que tá. É a primeira vez que a gente está conversando, né? Daí para conhecer mais vocês também. Beleza, vamos lá. Tiago, eu tô bem recente na mentoria, eu acredito que ela também é recente, né? Uhum. E a gente ainda, eu tô, enquanto o carro tá andando, eu tô organizando, ajustando, apertando e tudo mais. E ainda não temos funil de aquisição rodando no momento, mas é o próximo passo, eu acredito, sabe? A gente avançou estruturando um pouco mais o time, estruturando um pouco mais os entregáveis, daquilo que a gente quer continuar entregando para os nossos clientes, analisando se o que a gente tem entregado hoje faz sentido para o nosso ICP, e a gente tem ajustado muito isso. Uhum. Então, no Hot City anterior, conversei com a Gi, expliquei um pouco nosso momento de operação, que é recente, é nova. Então, até então, tudo que tem rodado até hoje é muito mais voltado, foi voltado com indicações, né? Muito mais com uma rede de contatos de médicos e tudo mais, muito conectados, mas até então não tem nada mais específico de aquisição nossa mesmo. Então, é como você falou que iria dividir um pouco também, um pouco dos funis de vocês e tudo mais. Então, hoje, eu acho que é óbvio, estou aqui para aprender e ouvir, mas e trocando ideia também contigo aí para a gente ver o que eu consigo extrair de vocês. Não, show de bola. E até aqui, Rogério, não sei se você sabe, eu cuido da parte do marketing da B2, tá? Desde que eu entrei na B2 como consultor, ela tinha menos de 3 meses. Aí depois eu virei sócio dela e estamos aí já há quase 3 anos, né? E eu que fiz toda essa operação da parte de marketing aqui e também eu cuido dessa parte operacional. Então, toda a parte de estrutura da B2 hoje, ou entrega, etc., isso daí acabou que foi feito bastante por mim, tá? Então, se quiser compartilhar também, a gente pode dar uma olhada, ou se quiser ir para essa parte do funil também, a gente pode ir conversando. Aí eu deixo a teu critério qual você prefere. Pô, beleza, cara. Então, é, eu tenho algumas dúvidas, obviamente, de Uhum, estruturação, de time e tudo mais, mas eu te confesso que a minha principal dor no momento é, de fato, deixar de operar e rodar a operação com indicações e ser mais estratégico nisso. E onde eu estou embargando, Thiago? A gente desenvolve, cara, funis para clientes, desenvolve processos comerciais para o cliente, auxilia nisso, mas na hora de eu fazer esse link para mim, eu acredito que é uma dor comum, é onde entra o detalhe, sabe? uhum. Então, é onde eu tenho embargado, de verdade. Não, tranquilo. E tem muito parte também, quando vai fazer pra gente, vamos dizer assim, a gente tem uma ansiedade a mais, né? Por causa que acaba que é o dinheiro que tá rodando, né? O que que eu Bom, posso te... perfeccionismo, enfim, não sei. Aham. O que que eu posso te dizer, cara? O que que é legal para você começar no teu funil? Começar, vamos dizer assim, do jeito certo. Separar uma verba de 1.500 por mês, tá? E durante uns 2 meses mais ou menos, de 2 a 3 meses, ou seja, separa aí mais ou menos uns 3 a 4 mil, literalmente para você não se preocupar com esse dinheiro, tá? No fim, a conta vai fechar, tá? Então isso vai rolar. Mas aí você começa nesse sentido, e daí você começa trabalhando com 50 pila dia, vai testando os criativos, começa rodando de 2 a 3 criativos por vez, e você vai tendo, tá? Com isso você vai começar, porque o primeiro foco o que que é? É trazer lead, não necessariamente lead qualificado, tá? E sim você começar a trazer lead para você. Depois que você começar a ter constância dos leads, aí sim a gente vai trabalhando essa qualificação, tá? Questão de estrutura, como é que funciona? Hoje você já tem site, tem alguma coisa ou não?
Pois é, a gente está na construção do site. Eu acredito, cara, que assim, umas 2 semanas a gente roda 100%. Por que que eu estou fazendo? Além da estruturação, a gente está preparando um material audiovisual também, explicando um pouco da nossos bastidores, da agência e tudo mais, para dar uma encorpada no site, de forma geral, organizando portfólio também, colhendo alguns depoimentos de clientes que já estão conosco para validação. Então, a gente iniciou, inclusive, hoje, essa produção, né, desse contato com esses clientes, parceiros, para que a gente consiga desenvolver em texto e audiovisual também a parte do feedback deles, de fato, validando aquilo que a gente tem desenvolvido. Então, eu tenho quebrado cabeça, cara, numa, num, num processo nosso, sabe? Em dar um nome também para aquilo que a gente tem como solução dentro aqui da operação, uma causa nossa, né? Então, que a gente se diferencie de outros concorrentes aqui no mercado. E é, de fato, de criar algo que só a gente tem, embora seja muito mais uma personalidade e um nome que seja atributos que outros clientes também, outros concorrentes desenvolvam, mas que o nosso há como diferencial. Não sei se eu me consegui me fazer por entendido, mas é, assim, eu tenho quebrado a cabeça nesse sentido, sabe? De dar É. montar o Esse, diferencial nosso. esse do diferencial, cara, no começo a gente usava muito forte um método chamado CM10X. Basicamente era a mesma coisa que todo mundo fazia, só que a gente só deu um nome de um método diferente. E daí aí a gente construiu que era de acordo com os 3 pilares e tal, que poderia trazer um aumento de faturamento em até 10 vezes. Então, assim, a gente criou uma narrativa só para a gente trazer esse diferencial. Hoje em dia, ainda falamos um pouco, mas não falamos tanto mais igual antigamente. Antigamente a gente batia muito forte nessa tecla, tá? Entendi. Então, assim, é uma coisa que você pode também trabalhar nisso. Fazer no sentido de criar alguma coisa diferencial que te coloque como único no mercado, né? Você pode dizer assim, por mais que beleza, eu tenho o método YXZ, mas esse método é criado por mim. Ele é a mesma coisa que os outros, mas é feito por nós. Então a gente faz com uma atenção diferenciada. Então só isso você já traz essa sensação de exclusividade barra diferenciação para os médicos, tá? Você trabalha com médico, né? Isso, médico. Show. Então, assim, então acaba que com isso você já consegue fazer esse diferencial até no pitch. Questão da página, cara, tenta fazer uma página mais simples. Por quê? Página com muita prova social, muito longa, muito complexa, vamos dizer assim, ela nunca performa tão bem como uma página simples. Aqui eu vou te mostrar a nossa página da B2, tá? Não sei Beleza. se você já viu ela, mas a página de tráfego é diferente da página principal que a gente tem. Tá? Essa página, ela, historicamente, ela tem uma taxa de conversão perto de 20%. Então, assim, a gente já investiu, para você ter ideia, só no funil de aquisição foi coisa de 300 ou 400 mil. Uhum. E assim, ela ainda funciona, a gente nunca precisa mexer ela. E ela já tem rodando há 3 anos, tá? Eu vou mandar o link aqui no chat aqui para aqui também, aí você salva, que aí Beleza? depois você pode dar uma olhada. Lembre, pode modelar, não vá me copiar inteira, tá bom? Por Não, favor. tranquilo, tranquilo. Mas pode modelar, pode fazer, mas ela muda algumas palavrinhas para não ser parecido. Para você ter ideia, a gente teve um mentorado uma vez que eu tive que chamar, que ele copiou até esse negócio azul aqui, ó. Ele copiou igualzinho na tela dele. O Aí, texto, tudo, aí mudou só quebra, o né? logo, o resto deixou tudo igual. Não, Agora. tranquilo, Mas, ó, tranquilo. só para você entender. Aqui a gente tem uma head e uma sub-head. Aqui a gente sempre trouxe um posicionamento muito de seriedade, tá? A B2 ela é conhecida muito com isso. A gente é muito nessa pegada mais séria pelo fato dos meninos serem médicos, tá? Então é sempre uma head sub-head bem direta nisso. O que seria, o como funciona, tá? Então acaba que, inclusive, assim, tem várias coisas aqui que a gente já não usa, né? Tipo o Dash Analítico, a gente já descontinuou, então assim, acaba que a gente manteve porque assim, ele funciona ainda essa página, tá? Aham, Depois disso, a gente já vem por quem somos, até eu nem incluí aqui também, porque é uma página que já está validada, então é aquela coisa, para que eu vou mexer em time que está ganhando, né? sim. Beleza? E por último, para quê? Entendeu? E excelência na demanda foco. Só. Funciona e performa
para um caralho, entendeu? Então, assim, se for comparar, por exemplo, na nossa página a.com.br, tá? Acho que essa que eu acabei abrindo aqui em outra tela é um É, pouco diferente, né? isso, aí eu vou te explicar. Essa daqui, ó, já mudou a head. A outra ela é tráfego pago aqui, ó. Pra você ver. A Aham. outra é tráfego pago para médico, de médico para médico. Essa daqui já é assessoria de marketing, tá? Essa página, ela funciona muito bem como remarketing. Ou seja, para quem já conheceu o funil. Por quê? Porque aqui a gente já vem direto, já trazemos quem somos, como funciona e trazemos aqui, ó. Isso daqui, inclusive. Que aqui não sei por que não apareceu. Aí. E aí a gente deixa os depoimentos dos clientes aqui pra gente, entendeu? Pô, show de bola. Além disso, claro, a gente tem aqui mais coisinhas, né? Que daí aí tem uma injeção de linguiça aqui de sucesso do cliente, aí a decisão é sua. Então, assim, a gente fez ela muito mais institucional, principalmente também pelo fato, tá? Então, assim, ela funciona bem como um remarketing, mas conversão direta para captação não rola. Ela, assim, para você ter ideia, essa taxa ficou em coisa de 5 ponto alguma coisa, tá? Uhum. Então, assim, então ela ficou bem pior do que a outra. Então, assim, acaba que para captação, o que que eu te recomendo? Faça algo mais enxuto e direto, tá? Não façam algo muito assim, ah, não, vou coletar depoimento, vou pôr um monte de depoimento, vou fazer, porque acaba que tua página pode ficar pesada, então ela vai demorar para carregar. Logo, teu connect rate vai te fuder, que você vai ter 20 cliques, vai só chegar a 3 pessoas. Daí isso também te lasca, né? Então você precisa de uma página rápida para as pessoas, quando verem o anúncio, clicar e realmente chegar até a página, tá? Então, daí com isso, você faz uma página mais curta e mais direta para trazer. E daí a gente deixa para um formulário, tá? Aí depois você pode entrar no formulário, nas duas páginas é o mesmo formulário, tá? Esse formulário, antes a gente tinha um formulário bem longo. Era coisa de quase 20 perguntas, só que a gente tinha muita perca de pessoas. Agora não, agora o nosso formulário ele tá bem mais enxuto, ele tá com 7 ou 8 perguntas, se não me falha a memória, e a gente tem uma taxa bem boa de completos, né? Se eu não me engano, é 30 ou 40% de pessoas que entram conclui até o final como qualificada, tá? Então, assim, então a gente já conseguiu filtrar Bom, bem e funciona. Mas, entretanto, todavia, para você, o que que eu vou te recomendar? No começo, deixa passar tudo. Por quê? tá bom. Você precisa de quantidade, porque como você ainda não tem o teu pixel bem aquecido, é diferente do meu, que já tem uma caralhada de dinheiro lá. O teu, ele, como você vai estar começando, deixa passar tudo, porque você precisa de quantidade na melhor qualidade possível. Então, mas o teu foco é quantidade para você conseguir otimizar. Conforme você for tendo volume de lead, e que provavelmente ele vai começar assim, 80-20. Vai ser 20% bom, 80% ruim. Aí, conforme você for tendo essa constância, daí sim você vai mexendo no funil que você vai começar. Opa, agora eu vou começar a segmentar por faturamento. Então, quando for faturamento menos de 10 mil, eu vou descartar. Opa, agora se eu vou focar em médicos com RQE e sem RQE, de questão de clínica, essas outras, vamos descartar. E daí você vai mexendo até chegar no ponto que teu funil vai estar rodando liso e vai estar chegando ali de qualificado todo dia, tá? Beleza. Ô, Thiago, eu tenho duas questões aqui. Por exemplo, nessa primeira etapa, então, a gente não implementa questionário, não implementa nada disso, deixa solto mesmo. O, o questionário, na verdade, é o formulário que a gente usa, né? É o formulário que eu me refiro. Tipo assim, Isso. assim, essa qualificação prévia deixa livre. Cara, você pode pôr lá para você coletar os dados, mas você não vai usar como fator de exclusão. Por Ah, exemplo, hoje, se você for no funil da B2, você marca lá que você é, por exemplo, vamos pôr que você é profissional de saúde. Você já vai para o final do formulário e você não me conta como cadastro, entendeu? Só vai contar como cadastro o quê? Médicos que faturam acima de 10 mil, entendeu? boa, entendi. Médico com RQE que fatura acima de 10 mil, ele vai ter um lead score mais alto para a gente. Entendi. Então, assim, que daí já é uma outra parte do comercial que daí é para dar foco, principalmente, para conseguir ter mais. Acelerar principalmente o contato com esse lead, né? Porque tende a ser um lead mais qualificado. Mas o teu é o quê? Esse formulário pode ter esse formulário para registrar os dados, mas você não vai usar ele no começo de fator de exclusão para qualificar seu funil. Você vai Beleza, deixar passar tudo para você ter mais volume chegando até o final do teu funil. beleza. O segundo ponto, aí na B2, no início de vocês também, tinha algum tipo de serviço ou esteiras de serviço específica que eram mais atrativos ou que vocês foram entendendo de acordo com o ICP ideal de vocês, que fazia mais sentido? Exemplo.
Hoje, assim, minha ideia é otimizar um pouco, porque no início eu acabava entregando muita coisa por um valor, cara, que eu poderia estar ganhando muito mais numa esteira de serviço. Então, Aham. estou assim, reestruturando isso. Então, tu tinhas esse processo também? E tem hoje algo mais definido que tu poderias me instruir? Cara, a gente mexeu bastante. Nosso produto no começo era um pouco over mesmo, era muita entrega, só que daí quando eu cheguei, como eu cheguei como caráter de consultor, eu já cheguei meio que cortando bastante coisa, né? Aham. O que foi diferencial que a gente teve, que a gente viu uma necessidade barra atração para o mercado. A gente dividiu o plano que é Google e Meta, que hoje aqui a gente chama como plano premium, a gente dividiu por plano Google. Então seria um plano que é o quê? Uma entrega menor, um custo um pouco menor, só que acaba que ele é mais lucrativo para a gente, porque ele demanda menos coisa. Que é basicamente só fazer uma landing page e campanha dos Google que gera muito menos complexidade e um gestor de tráfego consegue atender muito mais para a gente, tá? Então Entendi. acaba que a gente fez esse desmembramento que teve. Uma coisa que também a gente sofreu um pouco, ainda sofre, né? É a questão de social media, que a gente colocou, vendeu pra caramba e depois deu ruim, aí depois voltou e o setor ainda tá. Agora que tá meio que ajustando, já com 1 ano e meio de setor, então o social media, quando você for entrar, se você não tiver ainda, dê uma atenção, principalmente, não faça como extra, para você não ter problema. Mas acaba que questão de demanda que a gente teve, não. A gente teve uma época que a gente fez a parte secretária remota, mas aí depois a gente adquiriu a Foltz, então daí a gente migrou tudo para lá, que a Foltz é uma empresa que faz concierge remoto, né? Então ela faz essa parte secretariado remoto, né? Que ela é nossa. Então daí acaba que a gente depois migrou para cá, mas se não, desde o começo, os planos eles meio que continuam os mesmos, né? A gente não teve muita alteração, não. Entendi, entendi. O que acontece? Nesse primeiro momento, tu me sugeres abrir um pouco mais o público em questão de localização para além da minha cidade local, ou trabalharia principalmente aqui e depois expandiria? Cara, você atende presencial os caras? Você tem alguma entrega presencial? Tenho. E é onde eu consigo. E aí é o ponto, né? Eu também Tá. tenho uma veia de audiovisual muito interessante, que é onde eu consigo. Assim, uma das grandes referências nossas é o atrativo visual. Então, Aham. alguns médicos acabavam passando muito por conta dessa qualidade. E aí eu tenho na esteira de serviço também só o entregável do audiovisual. Então tem cliente que já tem o marketing interno e fecha com a gente só a produção. Então, por exemplo, tem uma clínica aqui que tem um marketing interno, eles são algo mais basicão ali, de social media e tal, e tem um contrato com a gente só de conteúdo. Então eu vou lá, entrego 5 conteúdos que eu consigo gravar em um dia. Para mim faz sentido, né? Eu consigo monetizar legal isso. Então, Uhum. localmente eu queria desenvolver algo nessa forma, porque algumas clínicas têm uma social media interna, mas não tem um conteúdo audiovisual tão interessante. Então, eu queria oferecer esse tipo de serviço local. Uhum. Cara, é uma boa. Você é de qual cidade? Belém do Pará, norte do Brasil. Tá. Belém do Pará é capital, né? É. Belém capital. É. A gente tem uma É média aqui. uma cidade boa. Cara, na verdade, o teu caso, eu faria dois funis, vamos dizer assim, um pouco diferente, tá? Por quê? Local é bom porque você tem mais contato, logo você deve ter mais retenção, pelo fato de você ter esse contato presencial com as pessoas, tá? Uhum. Então, esse daí é um ponto. Então, aí você tem esse contato presencial com as pessoas. Então você tem essa retenção maior e também você consegue cobrar até um pouco mais, né? Só qual que é o problema? Ele não é escalável no sentido de, se você pegar alguém lá, por exemplo, de Manaus, já não rola para ti, né? Então você não consegue ir fazer essa captação. Você travou ou eu travei? Rogério? Eu acho que foi ele, porque eu tô te ouvindo. Aham. Ele tá Tô de mutado. volta. Tô de É, volta, tô de volta. Tá. Você ouviu até que parte? Ou o que você ouviu? Sobre os dois funis. Isso. Porque assim, como você tem essa parte mais de visual também, acaba que você consegue ter esse contato presencial, principalmente para fazer essa captação, você entrega algo mais palpável, tá?
Então, assim, é uma vantagem que permite você cobrar até um ticket maior e você ter um relacionamento melhor com os clientes, tá? Além de você poder pegar essas outras áreas. É diferente, por exemplo, se você vender aí do norte lá para Manaus. Aí você já não vai conseguir fazer essa entrega, pelo menos com a mesma qualidade, né? Sem ter algum parceiro que vai fazer essa captação. Então, qual que é a ideia? Cenário perfeito para ti. O que eu faria, né? Primeiro eu ia ter uma campanha local. Essa campanha eu não ia focar tanto em captação. Eu ia deixar tipo uns 30, 40% da verba em captação e o resto eu ia focar muito em campanha de brand. Em quê? Em mostrar quem é o Rogério, mostrar quem é a agência, mostrar que vocês são foda, que vocês são bons, que vocês conseguem entregar, que vocês sabem essa captação, que vocês entregam um conteúdo pronto. Então, assim, ele seria mais uma pegada, vamos dizer assim, de agência tradicional, talvez. Isso para localmente. Então, como é capital, você consegue ter bastante volume de leads aí também para essa parte local. Mas é focar em brand por quê? Hoje eu não preciso de captação, mas daqui 2 semanas, se eu lembrar, porra, eu precisava gravar um vídeo aqui para anúncio que meu time de marketing está pedindo. Ah, mas tem lá aquele rapaz lá que eu vi que ele faz uns vídeos massa. Deixa eu chamar ele aqui. Entendeu? Então, assim, essa é a sensação que você tem que trazer para as pessoas aí da sua região, tá? Pô, entendi. Fora isso, daí seria essa estrutura que eu te mostrei que é com a landing page, daí que seria um produto, tem que ser um produto diferente, que vai ser um produto de entregável mais remoto, vamos dizer assim, que seria mais a parte só de landing page, de criação de criativo, edição de vídeo, mas edição simples, onde o médico vai gravar os vídeos eles mesmos e vai te mandar. Então, assim, seria uma entrega bem parecida com a nossa aqui, mais simples daí nesse sentido, tá? Então, assim, você iria um pouco para 2 cenários diferentes. Qual focar primeiro? Qual que você acha mais válido? Cara, depende muito. Em que sentido? Na de local e nas campanhas de brand, cara, você vai ter um tempo, assim, mais ou menos uns 6 meses para você começar a ver algum resultado, tá? Porque são campanhas mais indiretas. Na campanha de funil, geralmente em 3 meses você já consegue ter já um norte e já começa a balança a fechar, tá? Então, assim, acaba que... Dinheiro para as duas, eu acredito que não role muito, porque daí senão acaba que você ia ter que ter 2 estruturas. Embora que na campanha local você pode investir um pouco menos. Algo em torno de milão por mês, 30 pila dia, você já consegue movimentar bem e aparecer bem para o pessoal, tá? Aí na sua região, você consegue aparecer bem. Inclusive na sua região, segmentação, cara, você vai ter que rodar mais abertão, tá? Segmentar muito no criativo. Porque se você colocar interesses, você vai matar teu público. Você vai deixar ele muito pequeno, vai pagar muito caro no CPM. Não, beleza. E assim, cara, a gente tem um fator competitivo aqui que é o seguinte: nós não temos muitas agências nichadas na área da saúde aqui em Belém do Pará, embora seja uma cidade com uma grande demanda. E aí acaba que acontece o seguinte: outras agências ou profissionais independentes tocam isso e não passam essa certa credibilidade. Então, quando chega pra gente, é muito nesse sentido: poxa, cara, que segurança está com vocês agora, que entendem mais do processo. E naturalmente, Thiago, não sei se aconteceu isso com vocês aí, a gente tem seguido por recomendações dos profissionais, então a gente está seguindo um pouco em algumas áreas específicas. Oftalmologia, por exemplo. Pô, a gente começou com um cliente que é reconhecido na cidade, o cara é fera e tal, é o sócio proprietário da clínica, que na verdade é um hospital, pelo porte. E aí, outros médicos colegas que viram que o negócio estava rodando, passaram a pedir também algumas coisas. Então, assim, a gente foi seguindo por algumas áreas. Aí eu te pergunto, se eu rodar algo mais aberto para o Brasil, tu acha mais interessante eu focar, talvez, em algum tipo de segmentação mais específica para esses públicos que a gente já tem, ou um portfólio, ou material que a gente já possa apresentar como argumento também de decisivo para esse possível cliente? Ou não interfere em nada? Cara, tem os bônus e os ônus, cara. Por quê? Você se posicionando, por exemplo, só para oftalmo, acaba que você vai ser mais específico, logo você vai tende a atrair mais público, só que acaba que você se limita um pouco, tá? Não que eu fosse só para oftalmo, mas Não sei, inicialmente... para algumas áreas específicas, né? Eu gosto de deixar mais aberto porque eu estiver vindo para você ir validando tua comunicação e trazendo, tá? Porque para não ser tão fechado. Eu gosto dessa ideia. Talvez aí localmente, daí você pode fazer alguma coisa mais nesse sentido. Mas também acho válido o quê? Você transmitir o quê?
seriedade, que você pode que a pessoa pode contar, que ela sabendo que fechando contigo, o serviço vai ser executado e vai ser bem feito, entendeu? Então, assim, você tem que trazer essa sensação. É literalmente trazer essas pessoas que te mandam isso, esfregar literalmente na cara das pessoas. Ó, aqui o porquê que a gente é bom, entendeu? Aí mostra um depoimento do cara falando, pô, aí vocês finalmente, o negócio que faz bem feito, vocês entendem da área que é. E daí você pode usar construindo essa narrativa do porquê que a pessoa pode faz com vocês, mesmo vocês sendo, vamos dizer assim, mais caros, não sei como é que é o preço de vocês, mas vocês sendo mais caros, porque optar a fazer por vocês? Pela entrega, pela qualidade, entendeu? Pela seriedade. Isso vende muito, porque hoje em dia o mercado ele está muito machucado e conforme o tempo for passando, ele vai ficar pior. Médicos agora estão entrando muito na pegada dele. Ah, não, fecha comigo aqui que eu consigo fazer de R$ 1.000, eu consigo fazer você faturar 100 mil. Aí chega, o cara só queima dinheiro, não funciona, não dá certo, daí ele vai buscar outra pessoa e fica aí e sempre pulando de agência em agência até achar alguém que seja bom, entendeu? Que vá realmente jogar real com ele e trazer. Então, assim, e esse posicionamento funciona muito com a gente. A gente aqui, a gente traz essa real bastante para os médicos mesmo, né? Que a gente não vende uma promessa fácil. A pessoa ela vai ter que investir, vai ter que ficar um tempo para maturar as campanhas, para ele conseguir ter o sucesso, né? Mas depois que é aquela coisa, depois que começa a engrenar as campanhas, geralmente é só alegria, só sobe, né? Pô, cara, e o bacana, assim, que eu tenho argumento para trabalhar com isso, porque os clientes que a gente tem são de 2 anos e meio, entendeu? Nenhum saiu até então. Eu tenho poucos clientes na área médica e os clientes que estão conosco já estão há mais de 2 anos. Então, tem que fechou agora 1 ano e meio, um outro com 2 anos. Então, assim, e aí o ponto principal é que, assim, cara, eu te confesso que por um período pequeno eu entrei num conformismo de que os clientes que nós temos hoje estão bons. E aí, cara, de repente eu olhei para isso e falei, não tá bom não, velho, não tá bom não. Então, assim, o ponto é esse. A gente vem executando um bom trabalho, vem fluindo, tem resultado, o cliente tem aumentado o faturamento, tem aumentado uma série de coisas, mas realmente, cara, eu não tenho explorado isso. Então, com a ideia realmente da LP que você mostrou e algo mais básico, eu vejo que é algo bem mais interessante. E aí, o segundo ponto. Nesse primeiro momento da B2, já tinha um time comercial mais estruturado para receber esses leads ou não? Pedro, Entendi. ele que fazia essas reuniões. No primeiro momento, a primeira coisa que a gente terceirizou foi o SDR, tá? Que ele ocupava bastante tempo, mas no começo eram os meninos que faziam atendimento também, tá? Era enviado, reunia, era enviado e-mail, e daí os meninos que chamavam no WhatsApp, agendavam reunião, fazia tudo, tá? Então, assim, no começo a gente meio que trabalhava tudo em conjunto. A gente, conforme o tempo foi evoluindo e a gente foi fazendo vendas, que a gente foi se preocupando em ter um time comercial, tá? Porque principalmente para ter recorrência, tá? E acaba que é o quê? É ver também muito quanto tempo te ocupa, porque assim, ninguém vai vender melhor do que você, tá? Isso é um fato. Até quando você for terceirizar, você não pode esperar uma expectativa que o cara vai vender igual você, tá? Ele vai vender pelo menos uns 70% que você, se ele vender, tá ótimo, tá? Então, assim, então acaba que ver o quê? Opa, tô fazendo muita call de venda, tá me ocupando muito tempo, ou o atendimento tá me ocupando muito tempo. Aí você busca alguém para substituir, entendeu? Senão você vai tocando, vai trabalhando aí nesse começo e depois aí vai mudando. Porque senão acaba que você traz gente, traz demanda, traz pessoas e você não tem demanda, né? Então acaba que você deixa as pessoas ociosas, né? Daí não é agradável porque meio que você vai estar pagando à toa, né? No começo. Entendi. Então, nesse começo, tu acha mais interessante permanecer, então, comigo? Eu tenho mais uma outra pessoa que consegue me dar o suporte também nisso. Eu mantenho isso até atingir um fluxo interessante e depois eu penso na possibilidade de um SDR e a Isso. inscrição de um time comercial mesmo mais valendo. Isso. O closer vai ser a última coisa que você vai delegar, tá? Primeiro vai ser a parte do SDR para fazer os agendamentos, e só isso vai te economizar um tempo gigantesco, tá? Já, porque acaba que isso daí ocupa bastante tempo, e é o que demora, porque tem a resposta, isso e aquilo, e aí acaba que você precisa. Esse vai ser a primeira coisa que você vai terceirizar, né? Depois sim, aí depois você vai e começa a testar um closer para você rampar, tá?
Entendi. Então, acaba que esse é o cenário. E você vai se basear muito pelo tempo que você está sendo ocupado, tá? Ou seja, eu tô aqui que eu não tô conseguindo mais dar conta de responder os leads aqui, tem gente ficando esperando, tô perdendo lead aqui nisso. Aí é a hora de você conseguir um SDR. Pô, tô fazendo muita reunião, não tô conseguindo cuidar aqui do meu produto, não tô conseguindo evoluir. Agora você traz um close, entendeu? E daí Sim. você vai ter a demanda para você conseguir substituir. Tendo dinheiro na mesa e é outra história, né? A gente É consegue que entrar. quando você chegar nesse ponto, cara, você vai estar com os clientes entrando, né? Então você vai estar aumentando sua recorrência mensal, então vai te possibilitar para você fazer esses investimentos, tá? Pô, legal. E aí, cara, eu vi já as aulas de criativo, as sugestões lá de criativo de vocês. E aí, obviamente, né? Pensei só em modelar e adaptar para nossa realidade, mas aí minha dúvida era realmente essa, né? Se eu fazia algo mais local ou mais aberto. Aí, só que eu anotei aqui, você falou para eu montar 2 tipos de funis. Um focado mais em brand, algo mais local, né? Focado aqui para algo mais voltado para minha região. E o outro um pouco mais aberto para oferecendo serviços que eu consigo fazer remotamente. Isso, Tá. exato. Aí nessa campanha de brand, o que você precisa? Trazer muito vídeo, principalmente você fazendo, os vídeos como fica. É legal você pegar, tipo assim, um trecho, você gravando, depois mostra o vídeo editado, como fica. Então, assim, é mais conteúdo mesmo, produção de conteúdo. Isso daí vai funcionar muito bem para você ir localmente. Acaba que vai chegar um ponto que é qualquer ideia. Você ir no mercado, você ser reconhecido, tá? Entendi. Hoje o Pedro é até engraçado. Ele vai no médico aqui, ele precisou ir numa dermato para fazer. Aí ela ficou olhando que, tipo, eu te conheço, mas não sei de onde eu te conheço. Mas eu te conheço de algum lugar, entendeu? Então, assim, você ir localmente, você tem que ficar mais ou menos nesse sentido, tá? De tanto aparecer aí para as pessoas têm que ver e falar, opa, é aquele cara do vídeo que sempre aparece para mim, entendeu? Pô, Esse é então assim. tu acha interessante, Thiago? Então associar a minha imagem, por exemplo, aquele criativo de vocês. Tráfego pago para médicos, e aí eu acho que é o Pedro que está lá, né? Uhum. Isso, é o Acho Pedro. interessante também veicular, no caso, essa imagem. Cara, eu gosto porque fica mais fácil, porque pessoas gostam de pessoas. Quando você só traz imagem de uma marca, dá certo, dá, mas acaba que ela demora mais para ela gerar resultados e frutos, tá? A Entendi. B2, muito no começo, a gente forçou muito a marca B2, tá? E, consequentemente, a gente acabou que a gente demorou um pouco mais para crescer do que cresceria se usasse, por exemplo, o posicionamento do Daniel do Pedro exclusivo, tá? Então, assim, é uma escolha que a gente teve, não é errado, tá? Só que daí saiba, se você escolher uma marca, acaba que você vai demorar um pouco mais tempo, né? Então, qual que é a ideia? Você cria sua marca pessoal, cresce ela, deixa você como autoridade e depois você migra para a agência, tá? Você consegue fazer essa transição. Beleza. Não, tranquilo. Esse é um ponto que eu já me convenci, porque até então, cara, eu sempre assumi um papel muito mais low profile, eu sempre fui mais de bastidores. Meu perfil pessoal, ele não é nada comercial, é minhas coisas e tudo mais. E aí eu pensei, bom, acho que tá na hora já de migrar e de virar a página nisso. Estou com relação a isso super tranquilo. Então, tu acha que trabalhar conteúdo nesse primeiro momento, esse primeiro funil, conteúdo, bastidores e tudo mais, e trabalhar também a estrutura, tu acha importante? Mostrar escritório, equipe trabalhando, algo mais nesse sentido, para passar esse know-how de inteligência de dados e por aí vai? Sim, porque você tem que mostrar que é assim, é aquela coisa, você tem que mostrar que você é bom, não só você mostrar e provar que você é bom, tá? Então é por isso que você tem que aparecer e mostrar as coisas que você tem, tá? Então, assim, é a entrega dos clientes que vai estar fazendo. Igual a gente aqui no posicionamento do Daniel, não sei se você acompanha, mas ele tá numa pegada dos stories, tipo, um dia sem venda, um dia sem não sei o quê. Entendeu? E daí todo dia ele postava as vendas que a gente está tendo. Então, assim, é trabalhar teu posicionamento nesse sentido, tá? É Para esse? trazer a realidade. Quem que é esse? Desculpa, não entendi. O Quem que é essa Daniel, pessoa? o Ah, Daniel tá. Entendi. é o outro sócio que a gente tem. Que daí ele fica mais nessa parte de agência, né? Então, assim, então é você criar isso daí, mas nesse sentido de para realmente provar que você é bom, tá? Não só mostrar, não só a gente saber que você é bom, mas sim você provar que quanto mais você prova que você é bom, mais dinheiro você vai ganhar. Entendi, cara, entendi. E aí o outro conteúdo aberto,
Pode O ficar outro ele já seria mais captação, não seria conteúdo, tá? Nesse primeiro momento. Conteúdo nível nacional, cara, de campanha de brand mesmo que você vai trabalhar, vamos dizer assim, vai ser papo para daqui um ano e meio, pelo menos, tá? Por quê? Porque para você começar a trabalhar com campanha de brand de nível nacional, você precisa ter teu funil já muito bem validado, constante e trazendo venda todo mês, tá? Aí sim você vai. Por quê? Porque no nível nacional, cara, você vai gastar literalmente uns 3 conto por mês e você só vai começar a ver resultado uns 8 meses, um ano, entendeu? Então, assim, então acaba que você precisa ter dinheiro para queimar nesse sentido, tá? Porque vai ser um negócio que você vai ver lá, vai estar gerando visualização, você vai ver não tá tendo nada. Para você ter ideia, hoje em dia no meu funil, eu fiz esses dados aqui, quer ver? Hoje em dia no meu funil, deixa eu pegar aqui. Ó, hoje em dia no meu funil, 36% dos leads vem pelo link da bio. Tá? Entendeu? Então, da assim, B2. isso, dá B2. Mas a gente está investindo o quê? A gente está investindo coisa de 4 a 5 mil por mês em campanha de brand. E a gente começou essas campanhas começo do ano passado. Cara, já E assim, a gente começou a colher resultados dela coisas de outubro por aí, entendeu? entendi. Então, assim, então ela ficou meio que uns 7 meses aí só, literalmente, queimando, queimando, queimando. Mas aí quando virou a chave, cara, aí é só alegria. Aí o negócio dá até gosto, ver lá. Link da bio. Dá Tá até gosto. fluindo, né? Aham. Aham. Pô, que da hora. Cara, deixa eu te perguntar, Thiago. Não sei, não cheguei nessa parte ainda, mas vocês têm alguns exemplos de conteúdos, tipo, conteúdo de onboard, de vocês, que vocês fazem, esses materiais que talvez pudessem servir como inspiração, como guia, enfim, algo nesse sentido? Ou não? Não sei se tá no start, eu vou ter que dar uma olhada nisso, para conseguir te afirmar. Tudo bem. Você sabe, Gê? Você tá? Se tem, né? Se tiver, eu posso procurar. Não tem Desculpa, eu problema. tava digitando aqui e não entendi. Perdão. Se tem, tipo, playbook de onboard, essas coisas que a gente faz, tem nas aulas gravadas ou não? Para qual etapa do onboarding? De qual etapa? Ah, Do de cliente entrando, de novos clientes, Ah, dessa, cara, eu acredito que não, Ti, mas eu vou ver com a K. Eu acredito que não. Tá, beleza. Isso a gente pode ver, Rogério, para trazer algum exemplo para vocês, algum playbook que a gente tem, tá? Acaba que o nosso onboard a gente muda bastante, tá? Que a gente tá com uma nova regra de CS, então assim, ele já mudou de novo, mas a gente pode trazer uma base para ti do que fazer, tá? Geralmente o onboard aqui ele dura 21 dias, tá? Esse tempo, inclusive, é por causa mais do cliente do que nosso. Porque se fosse sem depender do cliente, a gente demoraria menos de 15 dias, tá bom? Entendi, entendi. Então, acaba que nesse onboard a gente tem o quê? Primeiro a gente vai ter o briefing que a gente envia para o cliente, que daí coleta as informações tanto de campanha quanto visual, para fazer os criativos. Depois ele passa para a criação da LP junto com a criação dos anúncios, tá? Aí depois tem a aprovação dele e daí já dá sequência e início das campanhas. De maneira bem resumida, é esse o nosso onboard, tá? Daí ele demora nesse período aí para você saber. Mas assim, mas o onboard, cara, acaba que ele é muito de acordo com a Personalizado, né? estrutura que você vai ter, tá? Por quê? O importante é o quê? Você documentar isso e você ter o processo definido para não ser cada cliente um jeito diferente, tá? Isso é importante para ti, tá? Então, por exemplo, você fez o onboard, você fez, opa, primeira etapa vai ser o quê? Divide isso em etapas. Primeira etapa, envio do briefing. Respondeu o briefing, ele vai ter, vamos por 2 a 3 dias para responder. Respondeu o briefing, o que vai acontecer? Já vamos passar para a criação da landing page, onde vai ter que fazer o quê? A copy, depois o visual. Enquanto faz a copy, dependendo se for, que aqui é o gestor de tráfego que faz a copy. Então ele já faz a copy da landing page e já faz os criativos também junto. Aí já manda os textos para aprovação. Aí enquanto ele aprova, daí beleza. Daí quando aprovar os textos, daí já vai para a criação. Daí desenvolve da criação, leva para aprovação, quando conclui, daí sobe já as campanhas, entendeu? Entendi. Então, Beleza. o importante muito do seu é
é de acordo com a sua realidade, com a sua estrutura que você tem. Também tem a questão dos vídeos que você trabalha. Então, assim, é separar por etapas de acordo como se fosse a jornada do cliente mesmo. Assim, você criando isso vai ficar bem legal para ti, vai ficar bem ilustrado também, né? Você saber, opa, a primeira etapa é isso, a segunda etapa é isso, a terceira etapa é isso, e fora que te vai dar muito mais controle até para você ver onde está o gargalo. Entendeu? Beleza. É porque realmente esse é um outro ponto, né? Eu acabo não tendo ainda esse padrão. Então, esse é um outro detalhe que também, olhando lá na frente, a ideia é já deixar um padrão meio que pré-estabelecido para o time ir acompanhando, para quando... Porque, assim, eu tenho uma outra operação que a gente toca um pouco mais o varejo, mas confesso, cara, que tem sido muito mais interessante esse foco aqui. Então, não vou deixar a operação lá, não vou deixar de intencionar, mas estou vendo uma crescente, uma curva muito maior aqui nessa área da saúde, área médica, então tenho me debruçado muito mais em organizar tudo isso aqui agora. Então, eu estou nesse processo, né, de organização de tudo isso. Aí por isso que eu te perguntei, né, se tem isso. E eu tinha até pedido para agir na última reunião que nós tivemos, no último bate-papo que nós tivemos, se ela pudesse dividir um pouco da esteira de serviço de vocês, tipo, o que vocês oferecem. Não precisa ter valores, mas só assim, ó, tipo, a gente entrega isso para o cliente. Porque o que acontece? Eu sinto que eu estou entregando muito por pouco. Então, eu estou entregando um full e eu queria montar alguns planos, alguns entregáveis. Tipo, criativo e tráfego é tanto. Então, por exemplo, eu tenho o meu primeiro cliente, eu acho que eu acabei por não conhecer muito bem e tudo mais. Cara, eu entrego tudo para ele. Eu entrego de gestão de YouTube, conteúdo para o YouTube e a rede social. Então, só que é um cliente estratégico, é bom, mas quando eu boto na ponta do lápis, ele não. A operação não se paga, sabe? Sim. Mas vai ter clientes que vai ser nisso, tá? Por mais que eles não se paguem, se ele te indicar, todo mês você conseguir indicação, todo mês fazer, a gente tem alguns clientes coringa assim nesse sentido, tá? Inclusive tem um cliente, cara, que ele teve problema financeiro, ele ficou quase 6 meses sem pagar pra gente, a gente continuou prestando serviço, mas todo mês ele indicava 2, 3, assim, pra gente, tá? Pô, que Então, dó. assim, então acaba que, beleza, a gente tá tomando prejuízo aqui, mas a gente tá colhendo do outro lado, tá? Então, não necessariamente você precisa estar avisando isso, que vai ter cliente que vai ser realmente para ganhar dinheiro, outros clientes vai ser para você estratégico, ou para fortalecer teu brand, para poder falar, tá vendo aquele hospital lá? Eu faço do diretor lá, sou eu que faço, entendeu? Ou é para realmente ganhar indicações, né? Então, assim, então acaba que tem alguns tipos de cliente que você pode fazer, tá? Mas realmente, isso do onboard, cara, e até na verdade de tudo. Isso é um erro que a gente teve no começo, que até eu te recomendo não ter, que é o quê? Documente. E crie processo. No começo, muita gente pegava, cada um fazia na casa da mãe Joana. Ia fazer lá, tava isso, quando viu o cliente tava perdidaço lá, tudo. Então, assim, a gente pegou, não, vamos lá. O cliente vai entrar, ele vai fazer o quê? Qual que é a primeira etapa? Eu fiz num doc mesmo. Eu peguei na época a gestora de projeto e a CS que a gente tinha, e daí eu fiz com ela toda a etapa do cliente, organizei pelos planos que a gente tinha, o que ia acontecer em cada etapa para depois a gente ir, tá? Aí depois, claro, a gente fez isso de maneira mais bonitinha, né? Mas usa essa na cabeça, né? Qual que é a jornada? O que é o cliente no cenário perfeito, onde tudo vai correr tudo bem, não vai ter atraso, não vai ter problema nenhum. Como é que esse cliente tem que evoluir aqui dentro da empresa? Ele vai chegar, vai ser Y, Z, X, W, e vai chegar na etapa, até chegar na etapa de campanhas ativas e daí a maturação e otimização, que daí é o efeito ad eterno, né? Que sempre vai estar otimizando, trazendo novos, otimizando, trazendo novos, né? Então, assim, faz essa documentação, deixa isso escrito, nem que seja, faz em lista mesmo. Pode ser no Google Docs mesmo, você faz em lista mesmo bonitinho, e depois aí você já vai ter essa clareza, tá? Beleza. Na tua experiência, Thiago, na decisão de compra do cliente, embora cada um tenha o seu, mas tem alguns fatores que tu acha mais importante, assim, de ter bem estruturado, seja a apresentação, ou o perfil profissional, a página, assim, o que tu acha que pode ser mais importante? Assim, pode dar como conselho, assim, cara, arruma isso, ou foca nisso, que a gente viu que teve mais retenção, ou enfim. Cara, aí vai muito do teu posicionamento, tá? Que, por exemplo,
você traz uma pegada séria, ou você traz uma pegada de conteúdo muito bem feito, muito bom. Aí você vai lá e apresenta uma apresentação no Canva mal feita. Vai quebrar totalmente a expectativa do cara, entendeu? Então, Entendi. assim, vai muito depender do seu posicionamento. Então, por exemplo, você se vende como um audiovisual foda. Cara, tua página vai ter que ter um design bonito, tua apresentação vai ter que ter um design bonito, inclusive você tem que se vestir bonito para reunião, entendeu? Então vai ter que pôr uma polo, vai ter que pôr uma blusa social, um blazer. Então, assim, acaba que é o posicionamento mesmo que você vai ter que estar trazendo, tá? Então vai muito de acordo com a tua marca, do que você tem hoje dela, né? Como a gente seguiu, cara, e assim, como a gente tem se posicionado hoje, atualmente. Como o padrão de cliente, o primeiro que a gente pegou, era um cliente mais, era 40 mais. Um cara que tem um olhar empreendedor, médico, mas empreendedor. Ele é muito bem posicionado, tem esse olhar mais sério. Então a gente acabou seguindo para esse tipo de cliente. Então o perfil que a gente atende hoje é um médico mais velho, 40, 50 anos, que busca tranquilidade. O cara não quer agenda cheia, ele quer agenda tranquila, mas ele quer cobrar melhor e se posicionar melhor por isso. Então ele não é o cara que está saindo da faculdade agora, ele é o cara que já atingiu um certo padrão financeiro, tem a grana para pagar, mas ele quer sentir essa segurança de pagar. Então a gente está se permeando nesse perfil, sabe? E aí Uhum. eu tive que modelar muito assim o meu perfil como pessoa mesmo, porque são caras mais velhos, Sim. com 50 anos, é uma galera mais nesse nível. Então, para eu sentar na mesa com os caras que têm uma cabeça tipo, geracional mesmo diferente, embora tenha um nível de consciência elevado quanto ao digital e etc. Mas assim, quanto a isso, tranquilo, eu consegui Sim. seguir Uhum. aqui igual com os caras. Mas é esse público, é essa galera, sabe? Uhum. Sim. Então, Não, isso é uma boa. E nessa pegada, cara, é muito você jogar real. Tipo, neles você não pode tentar vender promessas, e sim trazer seriedade mesmo, trazer casos. Isso daí vai te ajudar bastante a você passar mais autoridade e vender mais, tá? E claro, você trazendo esse posicionamento bonito, porque você vai ser meio que o menino do marketing que faz para eles, tá? Então acaba que você tem que ser o menino bom do marketing que faz para eles, entendeu? Então você tem que estar essa transmitir isso para eles e dar essa pegada mais seriedade. Então, assim, gasta um pouquinho mais de tempo para trazer uma landing page bonita, faz uma apresentação bonita para você ter, que eu acredito que vai ser bem, vai dar um efeito bem, né? Porque tem gente, cara, a gente já teve mentorados que eles não se posicionam tanto assim, tá? E não tem problema. Tanto que tem mentorado que eles mandam um mapa mental pro médico com a proposta, entendeu? Eles nem têm uma apresentação direito, tá? Então, uhum. assim, é muito de posicionamento de acordo com essa marca. Como você já traz, pelo que eu estou entendendo, você quer trazer uma marca, um diferencial de marca, né? Um posicionamento mais claro. Então é bom você já se preocupar com isso e tudo você se basear nesse sentido, né? Isso, cara. Assim, eu não quero quantidade, né? A verdade é essa. Eu não quero, Uhum, nesse momento, sair botando muitos clientes para casa e não conseguir entregar. Eu quero ir devagar, sabe? Quero um crescimento sustentável, de fato. Mas quero crescer. Então, é por isso que eu tenho largado também em mão do perfeccionismo, mas avançando no que é necessário. Mas, uhum, poxa, cara, eu acredito que com esse site que você me deu aqui, montar esses dois funis, com relação ao investimento, não tem problema. A gente tem investimento para isso, de rodar 1.000 a 1.500 aqui de tráfego mês. uhum, Para começar a fazer isso acontecer, poxa, cara, é isso. Isso me uhum. deu uma clareada boa aqui, porque era onde eu estava empacando, sabe? Pô, cara, o que eu faço? Eu falo o quê? Eu divulgo o quê? E se puder depois mandar até o link dessa página de vocês, da B2, sem ser eu.com.br, só para Eu analisar mandei mesmo. aqui no chat aqui para você. É Ah, ponto .co, se quiser pegar. Ela é boa, ponto .co, beleza. salva aí ela. Aí depois você dá uma olhada, que deve ser mais fácil. E assim, Rogério, use e abuse do grupo, cara. A gente tá lá. Acabou que eu tava com mudança, né? Então eu tava um pouquinho mais ausente, que eu tive bastante problema no meu antigo apartamento que eu morava, então eu tive que mudar de casa, etc. Mas agora eu já vou estar mais presente lá, daí sempre quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar lá. Que o Pô, objetivo é que vocês consigam realmente crescer, deslanchar, depois você evolua pro Elite, né? Passa para nosso outro programa de mentoria e daí cresça junto aí com a gente. cara, é isso mesmo, a ideia é exatamente essa. E aí, até abrindo assim um pouco contigo, o que está acontecendo?
eu estou em Belém do Pará, e acima de Belém do Pará é Macapá. Macapá é uma cidade que naturalmente, assim, a cidade como um todo tem um poder aquisitivo interessante, mas é uma cidade que não tem estrutura, carece de mão de obra. Então, o que está acontecendo? Esse grupo de médicos que eu estou atendendo são 3 grupos de médicos, né? São 3 jovens, assim, 40 anos, empresários, estão indo para lá para expandir suas marcas lá. E aí, cara, um deles falou assim mesmo: ô Roger, vamos com a gente, monta uma operação tua lá, monta um negócio teu lá, porque colegas nossos de lá sentem a necessidade de fazer, de ter uma gestão mais próxima e tudo mais. E aí, hoje, especificamente, numa reunião com um desses clientes, eles ativaram, falaram assim, ó, vai rolar, vai acontecer a inauguração do prédio assim, 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 então a gente já vai começar a montar uma campanha de inauguração lá. Então, assim, até nesse ponto, assim, os caras querem que eu siga com eles, então, para mim é um ponto muito positivo ao trabalho que a gente está fazendo, e, cara, eu não vendo nada. Sério mesmo, eu não me vendo, assim, nesse sentido, sabe? No digital eu não me vendo, não tem nada. Então, eu quero passar isso. Então, no grupo, eu vou te pedir alguns suportes, algumas ajudas nesse sentido, para ver se faz sentido com o que a gente quer comunicar. Por exemplo, a gente vai marcar agora aqui uma sessão de fotos com o time e tal, para fazer um negócio mais interessante, algo mais legal, sabe? Já tinha marcado isso com o time, muito visionando também a mexer nas minhas redes sociais e usar um pouco mais o meu perfil de uma forma mais profissional. Então, cara, eu vou com certeza pedir tua ajuda lá no grupo pra gente conseguir avançar. Não, mas pode ir conversando, a gente vai. Máximo, se às vezes é demorado, aí você marca a Carol, marca a Gisele, que daí elas lembram. Mas a Carol, que a Carol, Não, ela me incomoda todo dia, tá? Então daí pode marcar ela, e não, daí ela me chama aqui pra eu responder, e daí que a gente vê que meu WhatsApp é loucura, né? Então, assim, não, imagino, cara. bastante Não, gente que imagino. conversa comigo. Mas assim, mas é isso, Rogério. Faz as coisas, o importante é pôr no ar, né? É fazer sair da zona de conforto que você tá um pouco aí, parece, né? Então, assim, é começar a fazer, arrumar sarna pra se coçar pra depois você ir evoluindo, tá? Então, esse é o seu negócio aí que você precisa. Ah, não, é isso mesmo, cara. E assim, o lado bom é porque tem alguns fatores que já estão muito bem estabelecidos. Eu tenho equipe, a equipe entrega, eu tenho muito bom, que veste a camisa de fato. Então, quanto à gestão de processos internos, tudo isso, não tem problema nenhum, cara. O time tá super alinhado, sabe? A cultura da empresa realmente está muito bem alinhada. Meus problemas são outros, é muito mais essa área comercial mesmo. Então, é dar a cara a tapa. Eu te confesso que o desconforto é nisso, sabe? É de dar a cara a tapa, de dar a cara para a empresa, enfim. Então, isso tem sido já foi um pavor, assim, para mim, mas agora tá tranquilo. Não, mas show de bola. Mas é isso, Rogério. Mas de qualquer forma que essa gravação a Carol vai disponibilizar lá no, na plataforma, tá? Então daí Certo. de colo para consulta quando você precisar, daí você pode subir. Ficou meio que só você entrou, né? Então ficou já uma consultoria meio que Não, pô, individual, cara, né? Então, adorei. ah, A última com a Gia aí foi também só eu. E, cara, bom demais, uhum, porque eu tirei muitas dúvidas com ela. sim. Mas É... aproveita até, eu vou te pedir um favor, se você puder. Manda, quando a gente concluir, manda lá no grupo assim, se foi bom ou não, manda um feedback lá no grupo, até para motivar o pessoal, né? Que o pessoal meio que entrou, tá meio. Eles estão consumindo na plataforma o conteúdo, só que eles estão meio envergonhados lá no grupo. Daí, se puder mandar só um feedback assim para que foi bom aí, para o próximo, para eles incentivar eles a vir. Ah, com certeza, com certeza. Só tirar uma dúvida contigo, cara, antes de Sei lá. fechar aqui. Tem alguém do time de vocês que seja mais focado no processo tipo, de demandas da equipe interna, por exemplo? A gente está implementando o ClickUp aqui internamente. E aí eu queria entender se tem alguém do time de vocês que é mais focado nisso, como é que funciona para fluir as entregas, se tem alguém que está analisando tudo, os entregáveis e tal. Eu queria assim, tirar algumas dúvidas, sabe? Cara, tem o Vinícius, ele é o nosso head de projetos, tá? Ele é o que fica responsável pela parte dos projetos aqui, que realmente mexe no ClickUp, estrutura os processos, faz tudo, né? Tudo passa por mim no final, que eu cuido dessa parte operacional, tá? Mas ele é que desenvolve, ele que bota no ar, ele fica acompanhando se tá dando certo ou não. Ele tá lá no grupo, inclusive, tá? Então daí você Ah, pode mandar pô, dúvida para ele. Ele é o Vinícius. O... Deixa eu pegar aqui.
É que meu WhatsApp bugou. Não, beleza. Mas aí você pode mandar quando tiver. Ele é um pouquinho ausente do WhatsApp, mas manda que ele vai respondendo. Se for dúvidas mais simples, ele consegue responder tranquilo, tá? Se for Tranquilo. coisa mais complexa, daí já é um pouquinho complicado. Ele tá com uma DM lá? Beleza. Não, tranquilo, tranquilo. São coisas mesmo básicas, assim, para entender como é que tem rodado aí para vocês. Mas, assim, para alinhar mesmo, para ver se faz sentido também eu aplicar alguns processos de Eu vocês. vou dar uma revisada do que a gente tem de conteúdo na plataforma, tá? Para entender. Ver se a gente pode complementar com algumas coisas mais também para te dar esses norte, tá? Então, assim, é que acaba que, assim, o completo mesmo, ele fica na Elite, né? Na Elite, basicamente, a gente abre tudo para a pessoa, tá? Então, assim, você tem acesso a... Tanto que na Elite, um dos entregáveis é uma call de processo com o Vinícius, onde ele vai ver, identificar os seus processos e te dar sugestões, ver o que pode fazer para melhorar e otimizar eles mais, tá? Então, assim, então acaba que na Elite eu sei que a gente entrega até, se eu não me engano, o layout do ClickUp, de como a gente tem, né? As automações não dá para entregar porque é de cada caso, né? Mas, tipo, a estrutura, como faz tudo, né? Então acaba que na Elite eu sei que a gente entrega isso. Na Start eu vou dar uma revisada para ver o que a gente consegue disponibilizar para vocês aí de maneira que ajude vocês também, tá? Não, tranquilo. Assim, eu já, como eu falei para Gina no último papo que eu tive com ela, eu falei, cara, eu quero chegar lá e na Elite, né? E assim, não só por uma questão de estar lá, porque eu acredito que estar lá é muito mais uma questão também de avanços internos, faturamento, tamanho da empresa, e eu quero fazer o negócio crescer, avançar, então, para mim, estar lá no futuro é muito mais uma questão de, cara, a gente deu um passo importante, estou nesse outro nível. Então, eu sei que é uma questão de tempo. Não, mas show de bola. Mas pode deixar, eu marquei ele, o Vinícius, te marquei ele o contato dele, tá? Daí você marca ele também, pode ir mandando ali as dúvidas que tiver, que daí a gente vai te auxiliando, que a gente puder ajudar se não for muito complexo, daí a gente vai fazendo lá. Show de bola. Tranquilo. Meu irmão, obrigado Beleza? aí. Esses 2 insights que você me deu foi importantíssimo. Depois que eu tiver montado direitinho, ou talvez no próximo encontro nosso, eu já quero te apresentar aqui para você olhar ao vivo aí e me dar alguns retornos, se for possível. Não, show de bola. Se tiver, cara, agiliza tudo. Esse Rock City, geralmente, eu não lembro agora exatamente qual é Acho que o fluxo. é por mês, se eu não me engano. Se eu não me engano, é por mês. Mas aí vai ser comigo também de novo, né, tá? Que eu sou responsável pelo Hot City aqui do Start. Então, assim, agiliza tudo, que daí na próxima a gente revisa. Mesmo se tiver mais gente, a gente revisa tudo, tá? Aí eu dou uma olhada na tua página, a gente pode olhar os teus perfis para ver o funil. Então, assim, acelera aí para mês que vem você trazer tudo já. Tá bom. Boa. Beleza? Tranquilão. Fechou, então, Rogério. Irmão, Então é isso. obrigado, Vamos viu? Um abraço. falando. Qualquer dúvida, lembra de mandar lá um feedback lá no grupo lá para motivar o pessoal. Fechou. Beleza? Pode deixar. Pode deixar. Valeu. Um Até abraço. mais. Abraço na família aí. Valeu.